bom dia, papai, mamãe, a todos vocês que estão aqui no nosso canal, nos assistindo e aprendendo junto conosco da Palavra de Deus. É com muita alegria que eu estou aqui para podermos hoje trazer uma história muito especial para vocês, com ensinamentos belíssimos. E essa história, gente, não poderia estar fora da onde? Não poderia estar fora desse livro maravilhoso que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Porque na Palavra de Deus, todas as histórias, crianças, aconteceram de verdade. Você sabia disso? Não é historinha de fantasia, não. É histórias de verdade que aconteceram e que nos ensinam, que Deus deixou registrado para que nós possamos aprender com essas histórias, para que assim nós possamos ser felizes na nossa vida com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tia Ju, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje, gente, eu trouxe uma história muito legal para vocês aprenderem. Gente, eu acho que eu tô ouvindo um barulho de um animal. O que será isso? Que animal é esse? Você ouviu isso? Eu também ouvi. Ai, que susto, gente. Só pode ser um leão. Ai, um leão, gente. É isso mesmo. A nossa história hoje vai falar de um leão. Mas vai falar também, gente, de um rapaz, de um homem que foi muito corajoso, muito fiel a Deus. E Deus o livrou dos leões famintos. Ai, eu tô doida pra saber essa história. E você? Você já sabe de quem eu estou falando? Este rapaz se chama Daniel. Isso mesmo. O nome dele começa com qual letra? Com a letra A? Com a letra C? Não, com a letra D, de Daniel, não é verdade? Então, gente, vamos hoje viajar juntos por esta história e vamos aprender mais de Deus? Mas antes, eu gostaria de mandar um grande abraço para uma princesa que fez aniversário nessa semana. Sabe qual é o nome dela, gente? O nome dela é Rebeca! Rebeca, um beijo grande, minha linda. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você cresça, essa menina linda, nos caminhos do Senhor Jesus. Amém? Então, gente, vamos começar a nossa aula? Pois é, gente. Daniel, ele era um homem muito fiel ao seu Deus, ao nosso Deus. E Daniel, na Bíblia, ele tem um livro que fala só sobre a história de Daniel, da forma como Deus usou Daniel, como Deus levantou ele como um profeta num reino, numa terra aonde não era a terra dele. Mas mesmo estando em terra estranha, Daniel foi fiel ao seu Deus e ele nunca se dobrou ao outro Deus daquele país, do Império Babilônico. Não, Daniel sempre foi fiel ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Então, gente, um dia, quando Daniel já estava bem mais velho, já no reino do rei Dario, Daniel, ele foi levantado como um dos 3 homens mais importantes daquele reinado para ajudar o rei. Ele era como um presidente, ele governava lá muitas pessoas. O rei tinha escolhido 120 homens, pessoas para serem os líderes no seu reinado, para ajudar a governar o seu reinado. Mas dentre todas essas pessoas, Dario escolheu três homens para serem os mais importantes. E Daniel, gente, ele era um deles. Sabe por quê? Porque Daniel, ele era muito, mas muito inteligente, ele era estudado, ele fazia tudo corretamente, nada ele fazia de errado, e em tudo que ele fazia, ele era excelente. Sabe o que significa isso, gente? Que ele fazia o melhor que ele podia para aquele rei.
E esse rei, gente, ele se chamava Rei Dario. É isso mesmo. O rei Dario gostava muito de Daniel, porque por causa da sua fama de trabalhar bem e fazer tudo certinho, sabe? E então o rei Dario estava pensando em colocar Daniel sobre todos os outros líderes como o mais importante agora, não mais como um dos três, mas como o mais importante dentre todos esses para governar, ajudar a governar aquela nação sobre aqueles outros líderes que haviam sido eleitos. E então, gente, alguns homens que não gostavam de Daniel, que eram invejosos, eles ouviram isso e eles pensaram entre si: não, nós não podemos deixar isso acontecer, não. Nós não podemos deixar esse Daniel ser o principal líder aqui, não. Nós temos que arrumar um jeito de tirar esse Daniel do governo, tirar esse Daniel diante dos olhos do rei. E então, gente, esses homens que eram os outros conselheiros do rei, os outros líderes, né, os sátrapas, eles então tramaram um plano contra Daniel. Eles pensaram: nós precisamos achar algo de errado em Daniel, para que nós possamos mostrar para o rei, e o rei assim possa tirar ele do governo e não venha querer eleger Daniel. E então, gente, esses homens maus, que não gostavam de Daniel, mas tinham muita inveja de Daniel, queriam o seu lugar, eles tramaram um plano. E eles falaram: como nós vamos achar um erro em Daniel se ele faz tudo certo? E aí eles pensaram: vamos achar uma brechinha na vida de Daniel em relação a Deus. E aí, gente, o que aconteceu? Esses homens que eram invejosos chegaram para o rei Dario e falaram para o rei Dario: ó rei, você é muito inteligente. Começaram a elogiar o rei Dario. Você deveria ser adorado. Você deveria ser adorado como um deus, rei Dario. Você poderia fazer uma lei, um decreto, onde durante 30 dias ninguém pode adorar outro deus se não for você mesmo. Você merece ser adorado. E aí, gente, aquelas palavras do homem mau ali, daqueles invejosos, aquelas palavras entraram no coração do rei como uma vaidade. O rei começou a se achar e começou a achar que ele tinha razão, que todas as pessoas daquele reinado tinham que se ajoelhar e orar para o rei como se fosse Deus. Vê se pode, gente. E aí, o que aconteceu? O rei Dario, gente, ele com o seu anel de rei, ele selou o decreto num papel dizendo que aqueles homens que não fossem adorar o rei, se ajoelhar diante dele e orar para ele durante 30 dias, seria jogado na cova dos leões. Ai, que medo, gente! Imagina ser jogado na cova dos leões. E aí, gente, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O Daniel, como era fiel ao seu Deus, Daniel foi para a sua casa quando ele ouviu falar sobre esse decreto. E então ele foi para a sua casa e lá na sua casa, gente, ele começou a orar. Vamos ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala pra gente? Lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, fala assim, olha: Daniel, pois, quando soube que o decreto estava assinado, ele entrou na sua casa, lá no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos
e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Então, gente, o que aconteceu quando Daniel soube daquele decreto que as pessoas não poderiam orar para o seu Deus? Daniel foi para casa e ele entrou na sua casa, foi para o seu quarto e então ele orava. Gente, quantas vezes? Ele orava ao seu Deus 3 vezes por dia, clamando ao Senhor que fizesse algo contra essa lei que o rei decretou com o seu anel sobre aqueles que não orassem para ele, o rei, seriam mandado para a cova dos leões. Foi então, gente, que Daniel, como de costume, ele continuou a orar ao seu Deus. E ele orava 3 vezes ao dia. E você, crianças? Vocês têm separado um tempinho para orar a esse Deus maravilhoso? Daniel orava 3 vezes por dia. E nós? E você? Quantas vezes você tem orado e se lembrado de Deus? De pelo menos agradecer a Deus por um dia lindo, mais um dia de vida. Nós precisamos, crianças, separar um tempinho para Deus. Daniel colocava Deus acima de todas as coisas na vida dele, acima dos prazeres, acima daquele reinado, acima da cultura daquele reinado, do Deus daquele reinado. O Deus de Daniel, ele colocava acima de tudo isso e ele não deixava de orar para o seu Deus, mesmo estando num outro país, numa outra terra. Nós não podemos deixar de orar ao nosso Deus, não, e nem fazer as coisas erradas daquela nação, porque nós temos que ser fiéis, como Daniel foi fiel ao seu Deus. E então, gente, ali orando, o que aconteceu? Aqueles homens foram atrás de Daniel e viram pela janela que Daniel estava orando ao seu Deus. Foi então, gente, que eles correram até o rei Dario e falaram: ó, rei Dario, sabe aquele Daniel? Aquele Daniel, o exilado que veio lá preso daquela outra terra e que está aqui no seu reinado? Pois é, esse Daniel aí que você gosta muito, ele foi pego orando para o Deus dele, não para o Senhor. Agora ele tem que ir para a cova dos leões. E ali, gente, quando o rei Dario ficou sabendo disso, o rei Dario ficou muito triste, muito surpreso, porque ele gostava de Daniel, porque ele gostava do jeito como Daniel era, como ele fazia as coisas, porque ele era uma pessoa excelente, a Bíblia fala. Então, gente, naquele momento o rei Dario, ele foi para o seu palácio, ele tentou fazer um outro decreto que ajudasse Daniel, mas aquela lei, gente, ela não poderia ser revogada, ou seja, não poderia ser anulada, cancelada, não poderia. E então, gente, o que aconteceu? Daniel foi levado para a cova dos leões. E aí, então, fecharam a cova com uma pedra bem grande para que ele não saísse dali e para que os leões pudessem comer Daniel. Mas foi então, gente, que o rei Dario pegou muito triste, falou assim: Daniel, eu espero que o seu Deus, Daniel, te salve dos leões, te salve da cova dos leões. Foi então, crianças, que Dario foi para a sua casa, para o seu palácio, e ali ele não dormiu, ficou sem comer, pensando no que estava acontecendo com Daniel e sabendo que ele não poderia fazer nada, mas que somente o Deus de Daniel poderia livrá-lo nessa hora da morte. Foi então, gente, que Daniel, ali dentro da cova dos leões, preso com os leões, ele orou a Deus, ele confiou em Deus. E aí, gente, o que aconteceu? Deus desamparou Daniel?
Deixou ele ser comido pelos leões, porque ele estava fazendo o que era certo diante dos olhos de Deus? Não. Deus, ele nunca vai desamparar você. Nunca vai te deixar sozinho quando você estiver fazendo o que é certo. Mesmo que o que é certo te traga consequências de coisas, de pessoas que são invejosas, que parem de falar com você, ou que façam algum mal para você, algum coleguinha. Se você estiver fazendo o que é certo, falando sempre a verdade, obedecendo aos seus pais, obedecendo a palavra de Deus, Deus nunca vai deixar você, criança, sozinha, mas Ele sempre vai mandar ajuda para você, para poder te livrar daquelas situações difíceis. E qual foi, gente, a ajuda que Deus mandou para Daniel? O que aconteceu? Deus mandou um anjo. Um anjo para poder entrar lá na cova e poder, então, livrar Daniel dos leões, gente. É isso mesmo. O anjo entrou lá na cova e então o leão ficou tão mansinho, tão bonzinho, que eles ficaram tranquilos e não fizeram nada com Daniel. Nada, gente. Daniel não teve nenhum arranhão, mas os leões ficaram todos mansinhos, porque Deus mandou o quê? Mandou o seu anjo para livrar Daniel. É isso mesmo. E então, gente, o leão ficou bonzinho e Daniel foi salvo, né? E a palavra de Deus, gente, lá em Romanos 10 fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Tá vendo, gente? Essa é uma promessa de Deus para você e para mim. Se você sempre invocar, clamar ao Senhor, pedir Ele ajuda ao Senhor Jesus, Ele vai te livrar da situação difícil que você estiver, seja na escola, seja na rua, seja em casa. Deus vai mandar ajuda para você, para te livrar do mal. E então, gente, o que aconteceu? O rei Dario, no dia seguinte, correu para a cova dos leões e começou a gritar: Daniel, você está vivo? O seu Deus te livrou dos leões, Daniel. Ele estava muito preocupado, gente. E então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo para me livrar dos leões, para fechar a boca dos leões. E o rei Dario, então, mandou abrir a entrada da cova para Daniel sair dali. E então ele ficou muito, mas muito feliz, gente, que o Deus de Daniel tinha livrado ele dos leões. É isso mesmo, crianças. E então, gente, sabe o que aconteceu? Como esse acontecimento foi um grande milagre diante dos olhos do rei e de todas as pessoas, a Bíblia fala o seguinte, ó, vamos ler comigo? Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 26 e 27. Olha que coisa linda que aconteceu, gente. O rei falou assim, ó: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder
dos leões. Olha, gente, que palavra poderosa, maravilhosa, de um rei que não servia ao mesmo Deus de Daniel, mas que reconheceu o poder do nosso Deus, do Deus de Daniel, e naquele dia ele fez um decreto com o seu anel real, ele fez esse decreto, colocou o anel, selando, para falar para todas as pessoas naquele reino, a partir daquele dia, adorar e servir ao Deus de Daniel, que todos temessem ao Deus de Daniel, porque ele sim é o Deus vivo e verdadeiro. Gente, olha que história linda e poderosa, não é mesmo? Mas eu quero te fazer uma pergunta, criança. Enquanto Daniel esteve aqui dentro da cova, o que ele fez aqui dentro da cova, hein? Será que ele ficou gritando, me tirem daqui, por favor, socorro? Será que ele ficou desesperado naquela situação difícil? Será que ele começou a chorar? Ai, meu Deus, eu vou morrer, esses leões vão me comer vivo. Será? Não, gente. Enquanto Daniel estava na cova, gente, o coração de Daniel continuou sendo fiel ao seu Deus. Ele continuou crendo que Deus iria livrá-lo daquele momento. Ele não sabia como, mas ele sabia que Deus não iria esquecer dele. Ele continuou sendo fiel. Ele fez o que, gente? Ele esperou no Deus dele pela ajuda, pela resposta. Ele não ficou reclamando e ele não ficou falando, ai, agora acabou tudo, agora eu acho que eu vou tentar lutar com esse leão aqui para sobreviver porque não tenho mais saída. Não, Daniel foi fiel, esperou no seu Deus. Ele também fez o quê? Orou. Gente, Daniel, naquele momento onde o leão iria quase devorar ele, Daniel teve paciência. Ele esperou, ele confiou no seu Deus. Confiou que Deus iria ajudá-lo. E ele continuou sendo um servo fiel do Senhor, fiel, com o coração que agradava a Deus, porque ele sabia que Deus era fiel também. Então, crianças, o que será que hoje está deixando você com medo? Que leão é esse que está tentando devorar a sua vida e o seu coração hoje? Que leão será? Será que é o leão do medo? Será que é o leão de não saber falar a língua do novo país em que você mora? Será que esse leão está tentando te devorar? Você está com medo dele e não sabe como vai fazer? Olha, crianças, olha, papai e mamãe, Deus, no meio da situação difícil, bem naquele lugarzinho lá de cova, onde só tá você de frente pro inimigo, naquele lugar ali, Deus, ele vai permanecer contigo, ele vai permanecer fiel, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmo, ele sempre estará com você e ele vai fechar a boca desse leão que quer te devorar, para que você veja então o milagre e as maravilhas que o Senhor pode fazer na sua vida quando nós permanecemos fiéis a Deus. É isso mesmo, gente. Nós precisamos permanecer o quê? Fiel ao nosso Deus. Nós não podemos deixar o nosso Deus, não podemos parar de orar, não podemos deixar de confiar, mesmo que a situação pareça que não tenha saída. Mas para o nosso Deus vivo e verdadeiro, há saída. E foi por isso que Jesus morreu por você e por mim, para que nós pudéssemos ter uma saída, a saída do caminho do mal, do pecado, para ir para um caminho aonde nos leva ao céu. Essa é a saída, essa é a porta, Jesus, aquele que vai nos levar para a eternidade um dia e vai nos livrar desse pecado, desse mundo mal que estamos vivendo.
Então, crianças, confie no Senhor Jesus. E agora eu te convido a fazer como Daniel, a orar, a clamar ao nosso Deus, porque Ele vai trazer a resposta que você precisa. Vamos orar comigo nessa hora? Vamos conversar com Deus, porque orar é conversar com um amigo. E Deus, Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Amém? Vamos orar então comigo nessa hora? Vamos falar assim: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me ajude a ser fiel como Daniel. Me ajude, Senhor, a esperar e a confiar no Senhor, sabendo que todo mal, o Senhor vai me livrar. O Senhor estará comigo. Obrigada, Deus, por tão grande amor, por ouvir a minha oração, pelo seu Filho Jesus, que morreu por mim, para que eu pudesse ter a vida eterna. Eu te agradeço e eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças! Que alegria poder compartilhar essa história com vocês. Então, nós vamos ficar por aqui e espero vocês na próxima aula. Amém? Que você possa contar essa história para outros amigos e que você não deixe nenhum leão te fazer medo, não, mas que você possa sempre clamar o nosso Deus quando você sentir esse medinho no seu coração, porque o Senhor, Ele vai te livrar de todo mal, porque Ele nos prometeu e Ele é fiel. Amém? Um grande beijo para vocês. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se no nosso canal para que você possa ver as próximas aulas. Deixe o seu like se você gostou dessa história e compartilhe com um amigo para que assim essa história chegue a outras e outras crianças que precisam também ouvir sobre confiar e ser fiel a Deus. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!